Bom, muito bem, começando mais um vídeo então, aqui, promessa é dívida, tô devendo esse vídeo há um tempo pra vocês e vou entregar eles aqui em primeira mão, então vamos lá, para mais uma análise aí das criptomoedas, beleza? Então vamos passar pelo Bitcoin, analisar os indicadores de rede, indicadores volumétricos, vamos também falar de gráfico, zonas de order block, onde tem muitas ordens posicionadas e, bom, e principalmente o contexto macroeconômico que faz com que o BTC volte ali pro nosso radar, beleza? Então, bora pro vídeo aí que eu vou deixar ele bem completo para vocês. Então, bom, vamos lá. Vamos começar então com o contexto macroeconômico que fez com que o BTC voltasse para o nosso radar. E, bom, basicamente, a gente vê um novo ciclo de política monetária nos Estados Unidos. Então, estamos saindo de um ciclo de políticas macroeconômicas, políticas monetárias restritivas para menos restritivas. Então, de maneira geral, estamos tendo corte na taxa de juros dos Estados Unidos e para as próximas reuniões também estão previstos cortes, tá? Mais especificamente, até o final de 2024, temos mais 2 cortes previstos. Deixa eu abrir aqui o site da CME Fed Watch. Eu até coloquei no meu trabalho da faculdade, eu até comentei também que eu tinha comentado sobre política monetária, acabei comentando que há 95% de chance de na próxima reunião os juros nos Estados Unidos ser cortado em meio ou 0,25, entre meio ponto a 0,25 da taxa de juros. Tá aqui, ó, abri. Então, a gente vê aqui, ó, que há 95,6% de chance em 7 de novembro, na próxima reunião do Fed, e os juros ficam entre 4,75 e entre 4,5. E só 4,4% de chance em se manter no 5% ou abaixar apenas 0,25. Tá, então, bom, ferramenta bem interessante. E 18 de dezembro, a próxima reunião, a gente também tem o Fed, a gente também tem a maioria do mercado também precificando um corte, tá? Aí a gente vê mais um corte de 0,25, 75% de chance de mais um corte de 0,25, fechou? Aí, em janeiro, quando possivelmente o Fed começar a realmente perseguir a meta de inflação, aí sim a gente já vê um pouco mais equilibrado, tá? O mercado um pouco mais halt. Então, então bem dividido ali entre manter no 4,5 ou abaixar para os 4,25, 4% ao ano. Beleza? Bom, então com essas políticas monetárias menos restritivas ao mercado, isso acaba fomentando o risco, o apetite de risco dos investidores. Então, isso leva os investidores a tirar o seu dinheiro de renda fixa e trazer o dinheiro para renda variável, para ativos que tem mais risco, mais volatilidade. Então acaba sendo mais vantajoso para os investidores tentar se arriscar a ganhar 10% ao ano, 10, 12% ao ano, do que 5%, 4%, 4,5% ao ano ali com renda fixa. Então fica essa disparidade de rentabilidade, pode tirar os investidores de ativos seguros e trazer eles para ativos mais voláteis, ou até levar esses investidores para outros mercados de investimento, por exemplo, mercados emergentes, China, Brasil, Turquia, Argentina. Bom, então sem mais enrolação aqui, quero comentar alguns indicadores de rede e volumétricos ali, que pode ser interessante a gente acompanhar nesse outro momento, nesse outro patamar aí das criptomoedas, podem ser interessantes, beleza? Deixa eu colocar aqui, colocando minha tela de novo. Então esse aqui que vocês estão vendo é o Net Position, um indicador de rede, que mostra basicamente o saldo líquido das carteiras, tanto hot wallets como cold wallets, se elas estão positivas ou negativas. Quando elas estão positivas, quer dizer que tem mais pessoas comprando do que vendendo. E quando ela está guinando para baixo, quer dizer que tem mais pessoas vendendo do que comprando. Então a gente viu nos últimos 4 meses ali, o Net Position ele deu um baita de um salto para cima, agora dando uma restabilizada, voltando numa região de topo, mas mesmo assim acaba sendo um indicador que pode nos mostrar que estamos alinhados com o mercado. Então, se estamos buscando por compra, é óbvio que o Net Position ele tem que estar no mínimo positivo. Então, se o mercado todo busca por compras, então é no mínimo sensato que o Net Position esteja positivo, para a gente não estar fazendo nada na contramão do que o mercado está fazendo. Bom, outro indicador interessante é o SOPR. SOPR basicamente é um indicador quando ele fica cotado acima de 1, que seria essa linha laranja aqui, quer dizer que
todas as posições, todas as carteiras que estão sendo zeradas com lucro. Então, além de estarmos em linha com o mercado, o preço médio do mercado, no caso, estaria abaixo do preço atual. Bom, num eventual recuo do mercado, também é importante acompanhar esse indicador. É importante a gente saber se esse indicador está acima de 1 ou abaixo de 1. Tá? Então, bom, de julho em diante ali, ele foi para a linha do 1 e voltou de novo para cima. Bom, outro indicador importante também que eu gosto de olhar seria a dominância do dólar. Eu estava até explicando para um amigo recentemente que ele tinha me perguntado sobre criptomoedas. Então eu expliquei a importância de olhar a dominância do dólar não só para as altcoins, mas para o Bitcoin também. Bom, então quando a gente olha a dominância do dólar, a gente viu, tecnicamente falando, que o dólar está fazendo uma movimentação simétrica para pivotar para baixo. E se, com todos esses indicadores de rede, de momento do mercado, a gente vê que a dominância do dólar está tendendo para baixo, está guinando para uma tendência de baixa do gráfico diário e retomando uma tendência secundária de baixa pelo gráfico semanal, que seria esse movimento aqui. Então, com isso, a gente pode basicamente bater o martelo e falar que estamos à beira de uma oportunidade. Bom, para quem não conhece esse indicador, ele basicamente é quando o dólar sobe. Então, quando a dominância sobe, quer dizer que o dólar ele é mais dominante do que as criptomoedas. Então, logo as pessoas estão vendendo criptomoedas para recomprar o dólar Tether. E vice-versa. Então, se ele cai, quer dizer que o dólar está perdendo dominância, está perdendo relevância. Então, as pessoas estão vendendo o dólar Tether em troca de outra moeda. Então, para você comprar um euro, por exemplo, você precisa trocar esse euro por um dólar ou por um real, por exemplo. E daí surge esse indicador de dominância do dólar, tá? Bom, tecnicamente falando, estamos nessa zona de suporte aqui. E caso ele complete essa sua movimentação de baixa, assim como eu desenhei nessas duas setinhas aqui, ele tem caminho livre para esticar até essa região de preço. Então, bom, seria extremamente positivo, principalmente para as altcoins. Já entro nesse parâmetro das altcoins, mas seria bem interessante. Fechou? Bom, já que eu tô com o gráfico aberto, já vamos pular para os gráficos então. Bom, então quando a gente olha o Bitcoin no gráfico semanal, a gente vê que ele está alinhado. Então, a gente vê ele saindo dentro dessa região de preço aqui, que era uma região nada favorável, o preço do Bitcoin totalmente perdido, confuso, numa região muito errática de preço. Então, semana subia, semana caía muito e devolvia todo o movimento. Então, essa zona de preço muito confusa e perigosa. Então, agora com o Bitcoin realmente alinhado, que para quem não lembra, no último vídeo da análise que eu falei que no mínimo o Bitcoin teria que romper essa resistência aqui, tá? dada por esses dois topos aqui, e alinhar as médias no gráfico semanal. E é o que temos agora. Então, a partir de agora, a gente pode ter uma guinada positiva, temos um terreno favorável para o Bitcoin se desenvolver como um todo. Beleza? Bom, vocês devem estar vendo essas linhas rosas e se perguntando o que é isso. Eu marquei aqui no TradingView também para ficar um pouco mais didático, tá? Mas elas se referem a uma zona de preço, onde há altas quantidades de ordens acumuladas. Ou seja, falando numa linguagem mais simples, é uma região de stop, tá? Então, quem está apostando contra o Bitcoin está com stop nessas regiões, tá? Assim como podemos ver nesse gráfico aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ó, no gráficozinho aqui embaixo, então quanto mais perto do amarelo, mais densa e mais a quantidade de stops temos nessa região. A gente vê que para baixo do 67.156, que é o preço do Bitcoin atual, são ordens de stop de quem está comprado, e acima são ordens de stop de quem está vendido ou alvos de quem está comprado, beleza? Ou seja, são ordens de venda. Então, acima do preço atual são ordens de venda, abaixo do preço atual são ordens de compra. Então, a gente pode categorizar essas zonas aqui amarela, os 75, essa outra aqui importante também, aqui embaixo, aos 70 mil dólares. Temos essas daqui também, aos 72, 73 mil dólares, que se você voltar aqui para o TradingView, você vai ver que são todas essas zonas aqui que eu marquei, tá? Então, sabendo que essas regiões de preço podem fazer certa volatilidade para o mercado, então a gente pode denominar eles como uma zona de resistência, tá? Então, bom, apesar dele estar extremamente alinhado o diário semanal, tá bem interessante, e agora, no exato momento, pelo gráfico diário, fazendo uma troca de polaridade, fez um quedo de força, temos o volume acima da média. No meu operacional até caberia uma entrada aqui, caso rompesse o 6887, porque iria alinhar médias intermediárias, a média de 21 e a média curta, média de 8. Então, com o alinhamento dessas médias,
seria extremamente benéfico a gente participar desse movimento do Bitcoin, tá? E tudo isso com stop ligeiramente, com stop ligeiramente curto, que seria nesse fundo aqui, para ir buscar no mínimo essas regiões de alvo de Fibo aqui, tá? Então tem essa linha verde, essa outra linha verde aqui, essa primeira linha verde é referente a esse espelhamento aqui, ele projetado 061.18 para frente, daria no 72, e esse pivôzão de alta aqui que tivemos, o primeiro alvo dele seria ali no 75, que seria a região de stop maior. É a mesma região de preço ali. Coincidentemente, até parece bruxaria, mas é matemática, né? Fibonacci não é à toa que é o número de ouro, é o número perfeito, né? Que é a sequência de Fibonacci. Bom, então, fazendo uma breve conclusão sobre o Bitcoin, eu até penso em arriscar um swing trade aqui nessa região, em arriscar um swing trade na violação desse topo aqui, no 68.800, pode ser interessante, para vir buscar esse primeiro alvo e depois vir buscar esse primeiro alvo, esse segundo alvo aqui, tá? Então, conclusão do Bitcoin, a gente pode estar diante de uma oportunidade e principalmente voltando à dominância do dólar, caso o Bitcoin rompa os 68 mil dólares para cima e ao mesmo tempo a gente vê a dominância do dólar fazendo um movimento ao contrário do Bitcoin, então o Bitcoin rompendo para cima e a dominância do dólar rompendo do 5,09, do 5,10 para baixo, essa operação. Então, bom, vamos ficar de olho, com certeza vou atualizando vocês fechamento por fechamento do Bitcoin lá no meu canal, no meu grupo exclusivo do WhatsApp. Então, vou deixar o link aqui embaixo, se você tem interesse, entra na minha comunidade do WhatsApp, que ela é gratuita e eu solto todos meus insights de swing trade, as oportunidades, tudo aquilo que eu tô de olho, tudo lá no meu canal, beleza? Bom, beleza, então essa é a conclusão geral que eu tenho sobre o Bitcoin. Agora vamos falar um pouquinho sobre as altcoins, o que eu tô de olho para esse mercado cripto nesse mundo das altcoins, tá? Ligeiramente podemos falar que as altcoins estão um pouco atrasadas, tá? E elas dependem muito mais desse indicador da dominância do dólar do que o próprio Bitcoin. Para especulação, já que o Bitcoin está guinando uma tendência de alta, já que o Bitcoin está alinhado no semanal e no diário, a gente pode ver novas altas nos próximos meses para o Bitcoin. Então, logicamente, a gente pode ver também novas altas para as altcoins também. Então, com isso, as altcoins estão no meu radar. Hoje analisei todas essas daqui que estão no meu radar. Deixa eu voltar para minha tela aqui. Então, eu já analisei uma por uma e vamos lá. Vamos para os destaques, então, o que eu estou de olho, tá? Bom, eu não vou fazer uma análise muito profunda de todas elas, mas é basicamente o que eu espero para que elas fiquem interessantes, fechou? Bom, então o Ethereum, para começar, a mãe de todas as altcoins, a maior de todas. Então o Ethereum, basicamente, eu gostaria que ele rompesse, passasse dessa região da média móvel de 200. Então um rompimento dessa linha de tendência de baixa, rompendo também essa média móvel de 200, que seria essa média móvel rosa, e alinhando para cima. Aí Ethereum estaria interessante no gráfico diário, tá? E se ele fazer essa movimentação pelo gráfico diário, logicamente ele vai estar alinhando também. Logicamente ele também vai estar alinhando pelo gráfico semanal, tá? Acho que até um pouquinho antes a gente consegue esse alinhamento do gráfico semanal um pouco antes, tá? Bom, vamos falar da Solana também. Diferentemente do Ethereum, Solana está um pouco mais adiantada, porém demarquei essas duas zonas, esses dois retângulos rosas também que representam zonas de resistências fortes, tá? Que seriam 2 alvos de Fibo, mais esses dois topos, 2 alvos de Fibo e esse topo histórico aqui da Solana, tá? Bom, Solana bem mais positiva do que o Ethereum, porém Solana encarando muito mais zonas de resistência do que o Ethereum. Então, vamos ver, tá no radar, vamos ver, eu vou acompanhando, caso tenha alguma outra oportunidade, eu alerto vocês, beleza? Vamos lá. Aave é a próxima, uma das mais interessantes pelo gráfico semanal. Em agosto, então, eu soltei esse estudo quando ele rompeu essa resistência aqui. Eu falei que a Aave poderia vir buscar esse alvo de Fibo, que seria uma região onde tem muitas ordens posicionadas, tá? A gente vê até por esse vale nesse indicador de volume, que tem poucas ordens posicionadas, tá? Então, quanto maior o pico de volume nessa ferramenta de volume, é porque temos mais negócios realizados. E quanto maior o vale, o vazio que temos nessas regiões, é onde maior temos ordens posicionadas. Não negócios feitos, mas ordens posicionadas. Tanto que você pode ver, toda vez que temos um vale, coincidentemente, a gente tem uma zona de resistência ou suporte.
Então, bom, fique de brinde, então, essa dica aí que eu dou pra vocês. Então, toda vez que vocês traçarem essa ferramenta de volume, então, que fique a dica. Então, onde tem vale é onde tem mais ordens abertas, mais ordens trancadas lá no mercado. Fechou? E onde tem maior pico de volume é onde o preço tende a buscar, porque geralmente é onde estão os preços médios dos grandes players acumulados, tá? E um grande player, ele sempre tenta voltar pro seu preço médio para recomprar ou vender mais, beleza? Bom, então ela bem interessante, tá alinhada também pelo gráfico semanal, a gente vê as médias estão alinhadas para cima. Quando a gente volta pro gráfico diário, a AVE, eu só gostaria de um alinhamento, algo mais parecido, rompendo esse topo aqui, tá? Uma movimentação sendo sustentada por essa zona de suporte, tá? Hoje, por exemplo, ela tá caindo quase 3%, 2,69, então seria interessante que até o final do dia, até as 9 da noite, quando fecha o candle, ele voltasse para cima, pelo menos fechasse positivo, demonstrando uma certa dominância nessa região de preço dos compradores. Pelo menos isso, tá? Pelo menos isso, para tentar alinhar de novo para cima e fazer um pivô de alta. Beleza? Então, a VAX também bem parecida, porém menos alinhada. Então, o que eu aguardo aqui para a VAX é mais uma movimentação de gráfico semanal. Tá? A VAX puxei essa retração de Fibo, começou a acumular aqui nessa região, começou a ficar meio confuso pelo gráfico semanal. Então, caso rompa os 30 e 84 dólares, os 30 e 84, coloquei uma setinha azul ali, caso rompa para cima, provavelmente ele vai alinhar. E se tiver alinhado, aí vai estar interessante para a gente buscar uma coisa, pra gente buscar um tipo de operação no gráfico semanal, no gráfico diário também, tá? Porque aqui temos média de 200, temos zonas de resistência logo acima e temos zonas de suporte aqui embaixo. Então, no diário nos diz uma coisa, no semanal nos diz outra coisa, então acaba ficando muito confuso essa movimentação. Então, pra gente ser mais assertivo, ter uma operação mais segura, é bom a gente ter esse triple screen de análise, beleza? Bom, TRX é a próxima, bem interessante, bem alinhada. Pelo gráfico semanal, diria até esticado, até a gente vê como TRX está longe da média móvel de 21, mas é uma cripto que está buscando seu topo histórico. Então, ela rompendo os 18 cents, que seria o topo histórico, essa última linha roxa, então diria que ela tem caminho livre ali para disparar, tá? Confesso que não conheço nada desse projeto da TRX, mas ela é uma cripto que já me gerou bons trades já, e ela é uma cripto que eu gosto de operar, então ela respeita muito a análise técnica, eu gosto demais de operar TRX, e já que ela tá alinhada pelo semanal, pelo diário, um pouco esticada pelo semanal, porém ainda alinhada, então pode ser interessante, beleza? Bom, para fechar as últimas 4 ali, as últimas 4 altcoins que eu tô de olho, então PEP mais ou menos um contexto bem parecido com o Ethereum e Solana, tá? Temos essa zona de resistência, essas linhas de tendência de baixa, e um padrão de acumulação de PEP, tá? E o que eu mais vi de PEP, o mais engraçado que eu mais vi de PEP, foi nego falando que PEP ia explodir, tá? E nego ia explodir depois desse boom que ela teve, tá? Depois desse boom aqui que ela teve ali, final de maio. Não vai muito na onda do que essa galera fica falando de cripto. E, bom, faz seus estudos, vê se tecnicamente ela tá alinhada, tudo, porque desde então ela vem fazendo padrão de acumulação. Então, enquanto ela não realinhar, não há motivo para ela subir, beleza? Então, PEP, pra mim, só vai estar interessante quando ela realmente alinhar tanto pelo gráfico diário e alinhar tanto pelo gráfico semanal, tá? E desde então, desde quando ela voltou para baixo da média móvel de 8, a gente viu que em nenhum momento ela ficou alinhada, tá? Ela chegou dessa barrinha de ignição aqui, tá, em setembro, pelo gráfico semanal, porém em nenhum momento ela fechou acima da máxima para confirmar essa barra de ignição. Então, enquanto ela não estiver alinhada, não tá interessante, beleza? Mantra OM, tá? Bom, Mantra um pouco diferente das outras, voltando para uma zona de suporte, ali, voltando para retração de Fibo. Então, bom, qualquer alinhamento de Mantra pode ser interessante, tá? Rune também, um pouco mais interessante. A gente já vê a Rune basicamente consolidando esse pivôzinho acima das médias móveis, tá? Então, acima das curtas e da longa, que seria 200, e das intermediárias, que seria 50 e 80. Quando a gente vê pelo gráfico semanal, ele ainda deve um breve alinhamento pra gente. Então, rompendo esse próximo topo no 5,52, ou até rompendo esse último da acumulação, que seria até mais seguro, no 5,71, Rune, eu acho que, bom, se ela romper pelo gráfico semanal, como ficaria o gráfico? Então, o gráfico estaria pivotando acima de um alvo de Fibo, tá? Então, rompeu o alvo de Fibo, próximo alvo seria o de 100%, tá?
Então, seria o 100%, que fica perto da abertura dessa barra. Aí tem o alvo de 200, que é perto da abertura dessa barra. E para quem não sabe, a abertura de grandes barras amplas, são zonas de suporte e resistência por conta do alto fluxo de ordens, alto fluxo de volume, que intensificou, que deu ignição do movimento, desse grande movimento, tá? Bom, então a última pra gente fechar a análise das altcoins é Banana, criptozinho nova até. Eu não sou muito fã de operar essas cripto novas, porém eu sempre fico de olho para pegar a movimentação de pump dump, tá? Então, geralmente quando big players fazem essa movimentação de pump dump, eles acumulam uma criptomoeda pequena, dão pump, e quando eles estão lá em cima, quando o preço está lá em cima, eles começam a falar bem da criptomoeda, a mídia começa a falar bem da criptomoeda, isso acaba atraindo investidores, entra um alto fluxo de compradores, e quem comprou aqui embaixo vai aproveitar para vender quando o preço está aqui em cima, e quando tem liquidez o suficiente, quando tem muitos compradores comprando depois que saiu. Bom, essa movimentação chama pump dump, é muito comum em criptomoedas, muito comum em ações mico e em penny stocks também dos Estados Unidos. Bem interessante, e por conta disso, Banana tá no meu radar. Então, bom, quem sabe então, vamos ficar de olho então, Banana, caso ela faça uma barrona assim, de ignição, desse jeitão aqui pra cima, então provavelmente é uma ignição de movimento de pump. Fechou? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado muito bem claro a análise, o contexto que a gente passa nesse cenário atual de criptomoedas. E, bom, eu quero convidar vocês novamente ali para entrar no meu canal do WhatsApp, porque eu vou deixar claro qualquer atualização que eu não consiga gravar aqui para vocês pro YouTube, então com certeza eu vou deixar lá primeiro no canal do WhatsApp, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou dessa análise, se você achou que faltou alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários para me saber, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, agradeço demais se você assistiu até aqui. É isso, tamo junto e só começo.